A Universidade FM acompanha as eleições autárquicas no Concelho de Vila Real. Esta segunda-feira, às 19 horas, entrevista com Anabela Oliveira, candidata à Câmara Municipal de Vila Real pelo Bloco de Esquerda. Bem-vindos então a mais uma entrevista aqui na Universidade FM. Anabela, o fim de semana passei por Aveiro e trouxe uma constipação que se nota para quem ouvir. Dizia a outra. Coisas de Aveiro, não é? Coisas de Aveiro. Pronto, e exatamente por aqui começo, porque a Anabela Oliveira tem 62 anos, é professora do ensino superior e é natural de Aveiro e está aqui já há muitos anos. Desde não é? 91. Desde 91, portanto, e é candidata então à presidência da Câmara Municipal de Vila Real pelo Bloco de Esquerda, e nós vamos fazer esta entrevista como temos já vindo a fazer dos candidatos que já estiveram aqui. Claro, começando sempre por perceber um pouco, Anabela, como é que vem esta vontade de aparecer, encabeçar esta lista à Câmara de Vila Real e pelo Bloco de Esquerda, não é? Ora bem, obrigada Luís pelo convite e parabéns pela vossa, enfim, pelo vosso trabalho nesta questão das autárquicas. Já é longo, portanto tem sempre... Nós começamos em 93 e é muito a fazer as entrevistas e os debates à Câmara de Vila Real. Portanto, é o nono momento, o nono momento de 9 vezes 4. Exatamente. Também é fácil fazer as Também contas. é fácil fazer as contas. E portanto agradeço e dou-vos os parabéns. Porque é que eu optei agora, portanto, isto é uma nova fase na minha vida, efetivamente. A ideia surge, portanto, no fundo, eu sempre, obviamente, eu concorro como independente, sempre me identifiquei com alguns dos ideais do Bloco de Esquerda e iniciei este meu propósito há 2 anos, quando foi as legislativas há 2 anos e que fui a número 2 da lista para as legislativas. E pronto, e foi a partir daí percebi que nesta fase da minha vida tenho que lutar pela democracia. Nós estamos a viver tempos muito difíceis, os discursos populistas estão a invadir o mundo e a Europa, a extrema-direita está a avançar inexoravelmente por aí e é absolutamente fundamental defendermos ideais e defendermos situações que nós julgávamos que eram eternas, que já estavam adquiridas e na realidade não são adquiridas e a democracia temos que estar constantemente a lutar por ela e portanto a minha ideia é um bocadinho, é por isso, é através da minha voz e através dos ideais do Bloco lutar, desmontar alguns discursos da direita, desconstruí-los e estar mais atenta também ao que me rodeia. Isso permitiu-me mudar, ser um bocado a minha bolha, estar muito mais atenta às necessidades das pessoas, estar muito mais atenta ao mundo que me rodeia e é uma fase da minha vida que eu estou a abraçar com muito otimismo, com muita garra e eu não estou nada arrependida, porque acho que precisamos lutar pela democracia, sem dúvida. Isto parece uma coisa um pouco geral, não é? Não só em Portugal, esta dificuldade que nós temos em gerir estes novos tempos políticos, não é? Sim. É um bocado previsível. A Segunda Guerra acabou há 80 anos, quer dizer, nós estamos a viver, estamos nos anos 20 e 30, estamos um bocadinho a viver situações que já foram vividas nos anos 20 e 30 do século passado e que levou às ditaduras e que levou aos discursos extremistas. Já tivemos a pandemia, portanto agora... tivemos a pandemia, é todo passado um 100 anos de erros e de situações que foram sendo cometidas e obviamente é um terreno fácil para os discursos populistas e é um terreno que é difícil de combater, não temos ilusões e portanto e temos que ter consciência que a democracia está em perigo. Não tenho dúvidas. Nós vamos falar mais centralmente sobre a Câmara aqui de Vila Real, esta nossa região, que decidimos optar por ser a nossa casa, região, não é? Claro, exatamente. Mas, de qualquer forma, certamente vai haver coisas que vão ser transversais ao que vamos vivendo hoje em dia. Mas ia começar por aqui. Houve, então, uma tentativa do Bloco, pelo menos, de se aproximar aqui de uma possível candidatura de esquerda à Câmara de Vila Real. Houve algum contacto com a Câmara, com o Partido Socialista, neste caso? Houve contactos anteriores, não com o Partido Socialista, mas com o LIVRE, que não se mostrou disponível. E, portanto, foi essa a tentativa, efetivamente, mas o LIVRE
não se mostrou disponível. E vocês tentaram, não pensaram nisso, em falar com o próprio Partido Socialista, não? Não, depois fazer uma coisa mais falamos. alargada, não é? Obviamente houve uma mudança grande em termos do Bloco Pois. de Esquerda, portanto o descalabro eleitoral do mês de maio fez-nos acreditar que não seria, embora pessoalmente eu assumo que a esquerda tem que ser unida e a esquerda tem que se unir, não houve, digamos, por parte do partido uma tentativa sequer de falar com os outros partidos. Portanto, esta ligação com o LIVRE, ou melhor, esta tentativa foi nas legislativas. Nas autárquicas não houve essa tentativa, não. Muito bem, então vamos ver da vossa perspectiva, do Bloco de Esquerda também, o que é que análise é que fazem destes 12 anos de governo socialista da Câmara de Vila Real, principalmente com Rui Santos, que saiu há poucos meses, não é? E agora com um novo rosto, Alexandre Favais, a aparecer como candidato. O que é que afinal consideram que houve coisas positivas, houve coisas negativas? O que é necessário fazer para o próximo mandato? Eu acho que é absolutamente fundamental, primeiro, ter essa consciência, portanto, consciência do que é que foi feito, das mudanças grandes que foram feitas nestes 12 anos após os 30 e tal anos da autarquia do PSD. Portanto, há um conjunto de situações que foram feitas e foram desenvolvidas a nível de infraestruturas, a nível cultural, portanto, há uma mudança grande na cidade, não deixamos de ter isso em conta, mas obviamente há uma série de problemas que foram surgindo. Alguns também que são transversais ao país todo. Há problemas de mobilidade, há problemas de trânsito caótico. Não faz sentido em nenhuma freguesia, reparem, eu digo isto, não faz sentido em pleno século XXI ainda haver freguesias que não tenham saneamento, portanto não faz sentido. Não é? Mas há, e há infelizmente em todo o país, mas há situações que não podem existir. Nós temos uma população muito envelhecida, nós temos problemas demográficos complicados, têm sido discutidos ao longo dos debates, portanto há problemas demográficos complicados, há uma dificuldade muito grande em captar pessoas para vir para Vila Real, em ficar, inclusive em mantermos os nossos alunos da UTAD. Nós temos essa dificuldade, inclusive muitos fazem licenciatura, vão fazer os mestrados lá fora, e portanto há um problema que tem a ver, obviamente, com a própria desertificação da região. Ao longo destes 20, 30 anos, houve uma sucessiva desertificação. Houve centros de saúde que fecharam, houve escolas que fecharam, houve uma série de maternidades, etc. E as pessoas não querem estar aqui, não querem vir para aqui. Não há propriamente muitos incentivos. E isto tem que ser pensado, não é? Temos que refletir sobre estas questões. Porquê as mobilidades vão resolver ou não? O contacto com outras regiões vamos captar mais a indústria. Nós temos também um problema de mão de obra. Na realidade, eu contactei enfim, noutro contexto, mas com alguns presidentes de Câmara do interior, sei lá, Valpassos, mas Cavaleiros por aí, e eles dizem muitas vezes, há empresas que querem vir para cá, mas não temos mão de obra. Isso podemos, inclusive, colmatar com a questão dos imigrantes. Nós sabemos disso, o que está acontecendo no Douro, etc. Portanto, efetivamente, não há o crescimento desejável. Não temos a cidade que queremos, mas, portanto, há coisas a fazer em termos culturais, em termos de mobilidade, em termos do trânsito, em termos de habitação. Portanto, no fundo, são obviamente problemas que são problemas transversais ao país todo, mas que a nós não nos preocupa. Mas eu sublinho a questão da mobilidade, porque há muita freguesia que os autocarros são muito escassos, os próprios autocarros na cidade têm linhas e têm horários que nem sempre resolvem o problema das pessoas. Isto vai fazer com que haja, lá está, muitos automóveis, vai fazer com que haja uma sobrecarga grande de muitos carros em determinadas horas e em determinados sítios. Se houvesse mais mobilidade, nós somos a favor de uma mobilidade gratuita, obviamente que
e a facilitar muito mais o próprio acesso ao centro da cidade e a própria dinamização do centro da cidade. Há outra questão, a questão da habitação. Se nós tivéssemos uma maior mobilidade, as pessoas poderiam ir viver para fora da cidade, para as freguesias à volta, e isso ia-lhes permitir ter casas mais baratas, arrendamentos mais baratos, isto além de outras propostas que nós também temos para a habitação. E já agora que falamos então na parte mais rural, eu vou acompanhando desde sempre o Parque Natural do Alvão, com o arquiteto Manas de Moura, que foi o diretor durante muitos anos daquele parque, ainda por cima, porque a Rada tem lá um emissor e desde sempre contactámos com o parque, e vejo que o parque está completamente não há preocupação com aquele parque, não é? Também houve de mudança, deixou de ter um diretor, deixou de ser um parque como era estruturado da altura. Também nós todos sabemos que os senhores que andavam com as cabrinhas por lá e que tratavam daquele parque e de muita outra gente que andava ali com o gado, se calhar há muito menos gente lá, mas pergunto eu, não seria de apostarmos, e agora que aquilo ardeu outra vez, de apostarmos seriamente no Parque do Alvão e tê-lo como um modelo potenciador de turismo até, turismo ambiental, das pessoas que procuram o ambiente. As nossas propostas centram-se muito em questões ambientais e precisamente uma das nossas propostas em relação ao ambiente tem a ver com uma concretização. Exigimos e gostaríamos que houvesse uma concretização efetiva do programa de reordenamento e gestão da paisagem, das Serras do Marão, do Alvão e da Falperra, porque nós apostamos muito no turismo da natureza. Lá está, as escarpas do Corgo, o Parque do Alvão, isto é, a criação de percursos pedestres, apostar na criação desses percursos pedestres pelo Conselho, fomentar redes de turismo da natureza, através de infraestruturas várias. E importante é que as pessoas vivam o Parque do Alvão. Portanto, haja possibilidade de se viver lá, como nós temos, até as pessoas que... Haja possibilidade, mas haja sobretudo o grande respeito. O respeito pela natureza existe se desde muito cedo as pessoas forem para a natureza, e porque nós, em termos de turismo, nós somos uma cidade que ao longo destes anos todos, ainda antes do 25 de Abril, nós tivemos uma construção selvagem, não é? Não houve uma preocupação em manter uma certa harmonia em termos arquitetónicos. Nós não temos uma cidade que chame turistas em termos da arquitetura, do património, da história. Evidente que nós temos um património rico e importante, mas não somos uma cidade turística a esse nível. Ora, nós temos que apontar naquilo que temos de bom, que é a natureza à nossa volta e é a possibilidade de captarmos um turismo que não quer... Obviamente também temos que ter oferta de dormidas, temos que ter hotéis. Nós temos uma universidade e não temos quase oferta nenhuma. Se queremos fazer aqui um grande congresso, grandes congressos não há possibilidade. E já tem falado, não é? Sobretudo até com as na própria universidade, que há congressos que não se conseguem conseguem fazer. E depois não há hotéis de 3 estrelas. Portanto, todas essas questões são importantes, mas que seja um turismo que não seja mau para a cidade, um turismo, lá está, muito centrado na nossa identidade, naquilo que é o Linha da Garês, daquilo que é o Barro Bisalhães, a questão das corridas. Nós temos uma proposta também para isso. Portanto, as corridas não podem ser só 4 dias por ano, tem que haver uma marca cultural ligada ao automobilismo, àquilo que nos fez ficar no mapa também. Portanto, as pessoas possam, pela gastronomia, fomentar a gastronomia, fomentar diversos mercados, um bocadinho como se faz em Arroios, o projeto à Capela, portanto, produtores locais, tudo isso chama gente, as pessoas gostam de vir a essas coisas, e nós lá está, temos o Parque do Alvão, que infelizmente também há que ter a questão dos incêndios. Tu falaste dos incêndios, a questão dos incêndios, há muita tendência quando existe a desgraça que existiu, de dizer o governo não faz nada. Não, as autarquias têm. Pois, eu agora pergunto, o que é que correu mal? O que é que correu mal com o incêndio? Com o incêndio durante 12 dias, nós vimos aqui a arder aqui a nossa montra de... Corre mal uma série de coisas, provavelmente questões de coordenação, não vou por aí, de coordenação até dos próprios comandos de bombeiros, etc. Mas porquê é que isto acontece? Há, obviamente, uma parte que nós não podemos tapar o sol com a peneira, que é a mão criminosa. E a nossa justiça tem que ser forte para essas questões. Agora, há gabinetes, por exemplo, reparem, há estruturas já existentes, há um gabinete técnico florestal do município,
que é um gabinete que está desfalcado de técnicos e tem como funções elaborar e implementar o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra os incêndios, a gestão de ações de civicultura preventiva, gestão de combustíveis, etc. E a coordenação com outras entidades na área da proteção florestal. Prestar apoio aos municípios, promoção de ações de sensibilização, relacionar, portanto, as populações, saber exatamente em caso de incêndio para onde é que têm que ir, como é que têm que sair, etc. E o que é que devem fazer. E a ação desse gabinete tem que ser dinamizada. Atualmente esse gabinete tem um corpo técnico desfalcado e, portanto, este plano municipal de defesa também tem que ser revisto. Ele próprio tem que ser revisto em função destes incêndios dos do ano passado e dos deste ano, essencialmente dos deste ano. Porquê? Tem que haver uma prevenção, porque obviamente é evidente que tem que haver agora um plano de reflorestação, etc. Mas este gabinete coordena apenas 4 equipas de sapadores florestais e, portanto, no fundo, são manifestamente insuficientes em termos dos trabalhos de prevenção. E depois, as verbas do Fundo Florestal Permanente também devem traduzir-se em mais equipas, com mais elementos e com mais meios técnicos. Portanto, tem que se apostar mais em termos de orçamento, em termos de organização, em ter efetivos nestes gabinetes e para que haja, obviamente, também nós temos engenharia florestal da UTAD, tem que haver mais contacto com a UTAD. Aliás, há uma Comissão Municipal de Gestão Integrada dos Fogos Rurais que tem um representante da UTAD, mas na realidade não tem havido reuniões, as coisas não têm funcionado. Portanto, isto é um ponto que nós enquanto cidadãos, devemos exigir. E temos dos melhores técnicos que, não é? Nós técnicos, sempre, nesta altura de verão, vemos uma série deles a falar na televisão, a darem... Temos os melhores técnicos e tem que haver uma prevenção. Obviamente, o que é que corre mal? Depois corre mal uma série... Tem as condições climatéricas, tem os ventos que surgem quando dos incêndios, tem a falta de efetivos, tem a falta de meios para combater. Portanto, isso são aqueles imponderáveis que nós não conseguimos controlar, mas a prevenção, obviamente, a limpeza dos terrenos, essas coisas todas, que muitas vezes os populares não podem, tem que ser a autarquia a resolver isso, tem que ser, isto é, tem que ser o Estado também. Há muitos terrenos que são limpos e são os terrenos do Estado. Portanto, é um bocadinho, só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja, e só quando o fogo começa, é que as pessoas se lembram destas coisas que são absolutamente fundamentais, porque a questão do clima vai provavelmente causar mais incêndios e nós temos que salvar o nosso património. Para quê? Para que haja precisamente essa fomentação do turismo de natureza, para todas as idades, para as escolas, para todas as idades. Porque nós temos uma coisa fantástica e temos que aprender a estar nela e a usufruir dela também. Em relação ao turismo, há poucos meses, quando o Rui Santos saiu, fez uma entrevista de balanço deste tempo todo que esteve aqui na Câmara e dizia-lhe que Chaves tem um atrativo turístico, Amarante tem outro atrativo turístico, são duas cidades mesmo aqui próximas de nós, muito próximas, onde nós de Vila Real vamos várias vezes, para um lado ou para o outro, e aquilo está sempre cheio de turismo. Portanto, tem ali polos atrativos. Vila Real realmente apostou nas corridas, mas as corridas limitam-se a 4 dias. Mas as corridas... Não há mais... Não. Quem quiser ver a Vila Real, ver qualquer coisa... A proposta que temos, qual é a proposta que vocês têm? O Barro de Bisalhães e o Linho da Garês. Serem marcas culturais, isto é, haver construção de centros interpretativos sobre estas 3 marcas culturais que são identitárias ao longo portanto, uma ligação muito grande às escolas, bolsas para artistas, porque são temas interessantes a nível do linho, a nível do barro, a nível das corridas, para que haja, portanto, residências artísticas, bolsas para artistas, colóquios, atividades várias que tenham como base o Museu do Automóvel, por exemplo, algo que crie aqui, portanto, isto é, os adeptos do automobilismo vêm a Vila Real durante o ano e não encontram nada, não é? Haver um museu, é assim, fomentar aquilo que nos pôs no mapa, que é as corridas, e que precisa de estar presente o ano todo. Tanto em termos de conhecimento das escolas e não só,
como depois em termos do que são os aficionados, do que é, e eu estou a falar das corridas, o bairro de Bisalhães a mesma coisa, a Unesco trouxe uma projeção, pouco ou nada se fez, continua a não haver condições de trabalho para as pessoas, continuamos a ter ali umas barraquinhas a vender, não há uma projeção artística até do próprio bairro, com criadores novos, com ceramistas novos, que seja um centro de ceramistas, artistas, por exemplo. Tudo isto chama pessoas. O turismo cultural é atualmente um turismo extremamente forte e que leva a que possa desenvolver mais. Portanto, haver mais identidade nas montras das lojas, nos espaços, não é só... Quer dizer, já começa a haver, há uma rotunda com o bairro de Bisalhães, mas que as coisas sejam mais vivas. E vai haver um monumento agora também em Bisalhães, não é? Que as coisas sejam mais vivas, porque é a nossa identidade. Uma revitalização da própria, da questão do linho também, fazer mais coisas em linho, a cultura, tudo isto é extremamente importante e não pode cair. Porquê? Porque nós temos que apostar muito naquilo que é nosso. Ter uma coisa que é... Muitas vezes nós não sabemos valorizar aquilo que é nosso. Temos essa dificuldade. Isso, por exemplo, não se encontra em França. Em França há muitas regiões, comissões de moradores, comissões regionais, e eles, qualquer coisinha serve. E essas feirinhas ao fim de semana fazem-se muito de produtos locais, não é? Semana, esses locais. Portanto, são coisas muito interessantes e que permitem mostrar ao outro lado que estamos cá e que estamos vivos. Nós temos culturalmente também a proposta, lá falaste da Amarante. A Amarante tem o Mimo, por exemplo. Sim. Quer dizer, nós precisamos de algo que nos ponha no mapa, como a Amarante tem o Mimo, como a Póvoa de Varzim tem o Correntes de Escritas. Um festival anual, fazer festivais, obviamente, sazonais também, mas um festival anual que diz, e em Vila Real é isto. Pode ser um festival de literário, pode ser um festival de música, pode ser de um tipo de música, pode ser um festival de cinema, pode ser um festival de dança, mas algo que seja que seja capaz de captar e de envolver todos os agentes culturais da cidade, que é muitas vezes os agentes culturais da cidade têm uma situação precária, de certo modo, e os agentes culturais da cidade, os artistas da cidade, as companhias de teatro, as bandas de música, tudo isso, que seja uma situação que possa envolver escolas, por causa da educação dos públicos, mas que seja também um ponto de ligação. Por exemplo, nós não temos ligações culturais praticamente nenhumas com as cidades com as quais estamos dominados. É verdade. Por exemplo, isto é extremamente importante. Espinho, Ourense, Osnabrück, por aí. Portanto, haver também a ligação cultural com essa, nomeadamente, é um exemplo, nomeadamente com essas cidades. Nós precisamos do de fora, mas precisamos, sobretudo, de fazer mexer o que está cá dentro. E um festival desse género seria uma hipótese, claro, com o orçamento da autarquia tem que ter isso muito presente, não é dar meia dúzia de tostões e cada um que se safe, não pode, assim não funciona. E quando eu digo orçamento, digo até pessoal que esteja, pessoal que esteja empenhado a ver ali um núcleo, um gabinete para esse tipo de situação, por exemplo. E o que é que se pode fazer para fixar aqui mais gente, nomeadamente na área do comércio, trazer para cá mais empresas? Olha, o fixar mais gente, eu costumo dizer que há sobretudo uma questão de mentalidade. Se bem que o Vila Real não tem sido dos piores conselhos, mas aqui no nosso distrito... Mas é assim, eu acho que é uma questão de mentalidade. Ainda há muito aquela mentalidade que nós aqui não temos nada, que temos falta de infraestruturas e que não temos oferta cultural e que não temos nada. E há muito essa ideia, traz os montes. Aliás, tu és jornalista, mas é mesmo assim. Nós temos muito... A comunicação social, por exemplo, de Lisboa, sim. tem muito isso. Eu lembro-me que há uns anos houve ali no teatro o prós e contras, qualquer coisa assim, e quando anunciaram que era em Vila Real, puseram uma imagem de Lamas de Ouro com uma senhora a apacentar uma vaca, assim, uma coisa. Não, há muito a ideia de que nós não temos condições. E as pessoas esquecem-se que nós temos um nível de vida. Nós vivemos bem porque temos tempo, temos calma. Apesar do trânsito, nós não levamos muito tempo a ir para o emprego. Sim. Apesar de haver horas de ponto e haver situações que têm que ser resolvidas, obviamente, mas nós temos uma vida calma. Nós temos tempo para ir à oferta cultural que nos dão.
os nossos amigos de Lisboa e do Porto ou de outras cidades muito grandes têm uma vida tão estressante e andam tanto em transportes para sair e para entrar, pronto, andam tanto em transportes que depois não usufruem da oferta cultural que têm, porque têm uma vida que os impede de usufruir. Nós temos tempo para ir a isso tudo, ainda temos tempo para ir a Lisboa e ao Porto, ver alguma coisa que não venha para cá. Portanto, a mudança de mentalidade é fundamental. Isto é, vamos para lá. Agora, obviamente, tem que haver habitação, tem que haver emprego. Há possibilidade de captar as empresas para cá? Será? Tem havido. É preciso muito mais. Mas incentivos fiscais também é uma hipótese. A possibilidade, sobretudo, temos também que contar, não nos podemos esquecer, nós podemos contar com a mão de obra imigrante. A mão de obra imigrante não precisa estar concentrada em determinados sítios do país, vivendo em péssimas condições. Há a possibilidade das pessoas terem aqui os seus negócios, as suas coisas e terem uma vida calma e em paz. Não nos esquecemos que muitas das pessoas que estão em Portugal imigrantes vêm de sítios em conflito. Querem viver em paz e querem viver em segurança. E isso é uma hipótese. Agora, o que fazer? Eu acho que há sobretudo uma mudança de mentalidade. E depois, infraestruturas. Não há saneamento. Onde não há, tem imediatamente que haver. A mobilidade permite, como eu disse, que as pessoas possam morar fora da cidade em condições ótimas e terem acesso muito rápido à cidade e aos seus empregos, à zona industrial, etc. E, portanto, isso é sobretudo, perceber que é possível ter uma vida calma e ter uma vida boa aqui. Agora, há uma questão. Nós temos pouca oferta a nível da habitação. Há que construir mais habitação social, mais habitação a custos controlados. Temos a possibilidade, e é uma das nossas linhas também, é a reabilitação de casas devolutas que podem inclusive ser depois cedidas, portanto, alugadas ou a casais jovens. Mas isto também tem que se desenvolver a questão da saúde, dos centros de saúde. Porque, repare, nós temos um hospital, as pessoas vêm de Chaves ter crianças. Tem que haver mais oferta a nível da saúde também. Se isso começar a acontecer, a desertificação vai deixar de existir. Embora nós não nos podemos... Há situações, nós temos uma população... Nós não temos, por exemplo, não temos aqui um centro de cuidados paliativos, por exemplo, e nós temos uma população muito envelhecida. Há uma série de situações que têm que ser resolvida para que as pessoas sintam que estão bem cá. Mas não tenhamos ilusões. Tem a ver com a mentalidade. Muitas vezes nós dizemos, mobilidade. Eu lembro-me que eu tenho no meu departamento, grande parte dos meus colegas viviam no Porto e antes do túnel, eles viviam cá durante a semana. Uhum. Não é? Quando se construiu o túnel, nós temos, as pessoas agora com o túnel vêm viver para cá. Não. Eles deixaram de viver cá e passaram a ir viver todos os dias ao Porto. As saídas rodoviárias nem sempre são um fator de fixação na terra. Muitas vezes são um fator de fuga. Mas isto são situações que também não são tão fáceis, não são tão fáceis de resolver. Não se resolvem só em termos autárquicos, eu acho. A nossa rua direita está conforme está. Muita gente tem muita pena de chegar ali e ver aquilo assim. Pessoas que às vezes não vêm aqui durante muitos anos e depois vêm ao longo de anos, vêm ali e veem aquilo ali. Há possibilidade, há alguma ideia para se poder fazer alguma coisa? Eu sei que alguns partidos têm estado a apresentar propostas. Tem. Falei com o Rui Santos e não me pareceu muito motivado para fazer ali nada. Portanto, é uma inevitabilidade, pelo que me percebi. Mas agora temos um novo candidato que também não lhe fiz essa pergunta, não é? Ainda não lhe fiz a pergunta, não é? E falaste de Chaves. As cidades muitas vezes têm assim um grande centro. Por exemplo, olha, falámos da Aveira, Praça de Peixe, Sim. Por exemplo. Um centro onde haja restaurantes, onde os restaurantes sejam todos juntos. Mas onde haja também lojas, onde haja também bares, centros. Isso é importante. E nós podemos fazer isso na Rua Direita.
Há uma questão de. É assim, as casas têm que ser reabilitadas e não pode haver especulação imobiliária. Eu não posso querer ter lá uma loja e depois pedirem-me tanto dinheiro que eu não consigo. Não é? Mas Portanto, a autarquia podia ser mais proativa nesse sentido. a Por autarquia exemplo, ser mais falam em proativa. questão a Faro. Lembro-me que na altura, há uns quantos anos, aquilo também estava completamente abandonado e a Câmara foi proativa na altura, criou uma comissão com pessoas de E variadas Faro está espetacular. e dinamizaram Exato. aquele Dinamizar. centro. A questão do estacionamento é complicado. Se as pessoas vêm, o estacionamento é caro. Portanto, se houvesse um parque de estacionamento, por exemplo, que permitisse as pessoas deixarem o carro um bocadinho mais longe, mas Neste momento vamos ter mais um ao pé do seminário, se não é? tivesse um autocarro e que o centro da cidade fosse só para as pessoas, eu sou muito a favor de que os centros das cidades têm que ser para as pessoas, não são para os carros. E, portanto, que as pessoas sentissem. E que a nossa proposta é essa também, é também uma proposta de dinamização do comércio local, através de selos de comércio local, tanto lojas, por exemplo, aquele programa Lojas com História, ou até o comércio de proximidade, portanto, dinamização do comércio local. A questão de se viver ou não, eu não estou a dizer na Rua Direita, sinceramente, a Rua Direita pode ser para nós um centro cultural também. Isto é, livrarias café, galerias, pequenos ateliês, termos ali um espaço onde possa haver eventos gastronómicos, também haver uma dinamização grande por parte da Associação Comercial de Vila Real. Obviamente os horários também têm que ser resolvidos, as pessoas vão mais aos centros comerciais porque estão abertos o tempo todo, inclusive à hora do almoço, ali Pois não são está. frescos e quentes, não é? Nos Todas diferentes estas momentos. Portanto, mas sobretudo, mas depois também é uma questão de mentalidade, Luís. Nós vamos ao Orense em janeiro e está o frio terrível e o pessoal está todo nas esplanadas e está todo a passear. Para a Europa, não é? Bélgica, Pronto, França. exatamente. Portanto, o frio também é muito relativo. Portanto, se houver ali um centro de atração, olha, vamos, tem ali umas galerias, vai haver uma apresentação de uma coisa, olha, vai ali, tem música ao vivo hoje à tarde, ou tem amanhã, ou tem. Portanto, fazermos da Rua Direita, e uma das nossas propostas é a Rua Direita, por exemplo, haver espaços colaborativos, por exemplo, do co-work, lojas pop-up também, as próprias lojas, a Câmara ter um gabinete que lhe permitisse aos comerciantes fazer uma gestão até também digital, portanto, para que possam também fazer vendas digitais, isto é, pôr ali lojas e situações, inclusive, que possam servir a Câmara em eventos vários e em coisas várias. E, portanto, os artistas possam ter ali um espaço para expor as suas coisas, possa haver pequenos espetáculos de rua, isto o ano todo. Não é? Chamar até, olha, vamos dar uma voltinha, vamos ali. Porque viver, eu não diria na Rua Direita, porque se houver barulho, se houver bares e etc., também as pessoas não se sentem bem, mas estou a falar de todo o centro histórico, porque as pessoas vivendo lá têm vida, não é? As pessoas saem da rua, vão tomar o seu café, vão dar uma volta, hoje temos ali não sei o quê, amanhã, e portanto haver essa possibilidade para que as pessoas possam vir para a Rua Direita e para o centro histórico, portanto eu falo do centro histórico todo, que estejam na avenida também e portanto que possam usufruir do espaço de peões, o espaço, porque é possível. Uma cidade como Poitiers, por exemplo, não tem carros no centro da cidade, nada. Tem um sistema daqueles métodos. Sim, ali em Pontevedra também é um caso exemplar. Para pessoas também. com mobilidade ou para cargas e descargas, e é maravilhoso. Tem autocarros ótimos e, portanto, há um usufruir ali do espaço bonito que a cidade tem. Obviamente, temos que, isto é, a Rua Direita tem que ser reabilitada em termos... Por exemplo, a Rua Direita tinha lojas giríssimas, não é? Aquelas mercearias antigas com aqueles móveis, aquelas madeiras antigas. Fomentar essa questão das lojas históricas. E as pessoas dizem, olha, vamos a Vila Real, que ainda se encontram lojas como antigamente. Portanto, tudo isto é possível fazer. Agora, tem que se fazer porque os comerciantes, depois as pessoas não vão. A loja do cidadão não veio resolver... Sim. Coisa. A ideia era chamar para ali gente. Também o problema do estacionamento. As pessoas não têm muita tendência a ir para lá, porque depois é caro. É caro. O estacionamento está... Cada vez há menos estacionamento. Muitas vezes está cheio o Carvalho Eu Araújo. acho, por exemplo, uma coisa que eu não concordei de maneira nenhuma e acho que não faz sentido nenhum é ter o Hospital da Luz na Avenida. Não faz sentido. A Avenida, um hospital tem que ter um espaço diferente. Anabela, estamos então a chegar ao fim do nosso tempo previsto. Passando no instante.
qual é que é o objetivo para esta candidatura? O que é que o Bloco gostaria que se conseguisse em termos de números, de representantes na Assembleia Municipal? Pronto, o Bloco, gostaríamos obviamente que houvesse um representante na Assembleia Municipal. Nós achamos absolutamente importante que as vozes de esquerda estejam presentes, que haja efetivamente o entendimento, e acho que digamos, o nosso objetivo seria mesmo esse, porque pelas ideias que temos, pela preocupação que temos com as pessoas, pela preocupação que temos com o bem-estar das pessoas, porque é absolutamente fundamental que as pessoas se sintam felizes, sintam que podem viver na cidade e que os problemas que não foram ainda resolvidos, porque há prioridades e não se pode gastar dinheiro numas coisas sem tratar daquilo que é prioritário. E quando eu falo em prioritário, tem a ver com questões que têm a ver com o dia-a-dia e com o bem-estar das pessoas. E, portanto, o nosso objetivo, obviamente, era termos alguém na Assembleia Municipal. Muito bem, Anabela, estamos então a chegar ao fim. Algum outro assunto que seja importante aqui chamar a atenção que o Bloco defenda e que se calhar possa não se ter abordado? Eu sei que já se tem falado em muitos assuntos, nós também temos vindo a fazer estas entrevistas, mas há muitos outros órgãos a promover entrevistas, debates também, portanto... Assim, de momento, acho que as linhas gerais foram apresentadas. Muito bem, então obrigado, Anabela Oliveira. Obrigada, Luís, pelo convite. A candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Vila Real. A Universidade FM acompanha as eleições autárquicas no Concelho de Vila Real. Esta segunda-feira, às 19 horas.